Oi, eu sou a Hel, sou cartomante, sou historiadora e artista. E tô há uns bons anos na estrada lendo cartas já. Pensei em começar o ano com experimentações. E aconteceu de eu ler um texto da Camélia Elias, que é uma das minhas tarólogas favoritas. E ela propôs já há uns bons anos uma ideia de tiragem muito mais simples que uma mandala astrológica, por exemplo. Eu trabalho com mandala astrológica, mas eu acho que para leitura coletiva é mais interessante ir direto ao ponto, né? Até a carta que tá aqui é a Rainha Espadas, a queridíssima. E esse jogo da Camélia Elias são apenas 2 perguntas que a gente pode pensar pro ano inteiro e são muito efetivas porque são o essencial, né? A gente tem que pensar na vida com o que é fundamental. A gente tem que pensar na vida pela base, pela estrutura, né? Eu falo muito de ossos, de caveira, do tempo, de Cronos, Saturno, meu querido, magnânimo Titã. Então é bom a gente pensar no que fundamenta a nossa vida, né? Não que a mandala astrológica, por exemplo, não fundamente, mas como ela é muito específica, né? Trabalho, finanças, amigos, carreira, namorado, prazeres ou lazeres, é muito mais idiosincrático, né? Para cada pessoa vai ser uma resposta, então não fica verdadeiro falar de mandala astrológica numa tiragem coletiva. Então eu vou tentar aqui fazer o jogo da Camélia, é uma proposta, né? Vamos ver, uma experimentação, como eu falei. E o jogo consiste nas 2 perguntas que eu falei, né? A Camélia é muito direta e reta, direto ao ponto nas leituras, né? Ela é da linguagem dos pássaros, ou Read Like the Devil, maravilhosa. E a ideia do jogo é o seguinte: o que vai acender na minha vida esse ano, o que eu tenho que experimentar mais, o que eu tenho que fazer mais, né? É o que se eleva no ano. Essa é a primeira questão. E o que eu tenho que deixar morrer no ano, né? O que eu tenho que fazer menos, o que eu tenho que experienciar menos, o que eu tenho que evitar, digamos assim, né? Então, o que se eleva, o que fica em evidência no ano, o que eu preciso praticar mais, e o que cai, o que acaba, o que eu preciso experienciar e praticar menos esse ano, né? Que assim é como se fosse um conselho e uma evitação também, né? E aí é isso, eu vou usar meu queridíssimo Marselha, né? Eu tenho vários baralhos, mas esse é o amor da minha vida. Então vamos lá. Você pode ver esse vídeo hoje, amanhã, mês que vem, daqui 5 anos. A leitura vale para o momento que você vê. Então, pensa no ano a partir da sua leitura, né? Ou não necessariamente, você pode ouvir a mensagem e refletir sobre o que vai ser dito, né? Ninguém é obrigado a seguir carta nenhuma. Cartas são cartas, no final das contas. O oráculo é uma coisa que toca no seu caminho. Uma pessoa desconhecida que fala uma frase, você nunca esquece. Eu tenho uma coisa de adorar conversar com pessoas que eu sei que eu nunca mais vou ver na minha vida. Porque geralmente são essas pessoas que eu não sei o nome, que eu não vi por mais de 5 minutos, que são inesquecíveis. Eu não sei explicar, mas eu gosto desse encontro com o mistério. E eu acho que as cartas têm tudo a ver com isso, né? Vamos ver então o que eu preciso experienciar, né? No caso você, leitores, telespectadores, assistidores de vídeo, não sei, a palavra não veio. Mas você que está assistindo esse vídeo, você que segue Alvorada e Corvos, o que é preciso experienciar mais e praticar mais nesse ano? É preciso experienciar mais a individualidade, se destacar
onde você estiver. Não é ser aquela pessoa metida, protagonista da festa, não é nada disso. Mas assim, não se deixe misturar tanto com os outros a ponto de se perder de si. Saiba ser um indivíduo no meio social, né? Tem o coletivo e tem o individual. Seja individual no coletivo. Não perca a sua essência, não perca a sua força. Saiba quando soltar os cachorros. Guarda a tua língua para as horas certas, porque assim o que você falar vai ser inesquecível, como eu estava falando antes, né? Então, assim, a gente precisa da hora certa para aquela atitude valer a pena e ter um destaque, né? E agir. Se você se propõe a mostrar suas características, suas idiosincrasias, se você se propõe a mostrar o seu diferencial, não importa se tem 2 pessoas na sala, 20, 40, 300, e se você faz isso com coragem, com algo que vem do fundo da sua alma, com a sua verdade, né? Você tem combustível para continuar agindo na vida, né? Eu tô falando de trabalho, relações emocionais, românticas ou não, né? Relações com outro ser humano, essa é a questão. No fim das contas, todos os temas da vida são relações humanas, né? Então, saiba ser você sem ficar à parte e ao mesmo tempo sem se diluir, né? Então, a força aqui não é forçar a barra, não é forçar um caminho, não é forçar um protagonismo, né? Não seja aquela pessoa chata que quer ser o centro das atenções, não é isso. A força está em você saber lidar com seus demônios, que eles existem, e você tem o direito de gostar deles, inclusive, eles são seus. Mas ao mesmo tempo respeitando o espaço do outro. Então, quando você respeita o espaço do outro, você respeita o seu. Quando você respeita os teus demônios, você respeita os teus anjos, né? Quando você respeita os teus desejos, você floresce as tuas virtudes. E isso não é nenhum equilíbrio, isso é o motor da vida mesmo, né? Porque o equilíbrio é você ficar ali pesando, né? Não saiu temperança, né? Saiu 7 de ouros, a força e o 3 de paus. Eu não tô falando aqui de equilíbrio, eu não tô falando nada disso. A grande questão é movimento. Só que movimento não é controlado a palavra, é dominado. Domine-se a si mesmo, né? A si mesma, a si mesme. Saiba que o dono do seu corpo, da sua alma, dos teus desejos, dos teus pensamentos, os que você fala e os que você cala, o dono do seu corpo é você. Então, tome posse de si e haja no mundo. Eu acho que é isso. Essa é o que vai acender para você esse ano. Então, confronta a timidez, confronta a vontade que é muito difícil isso. Confronta a vontade de deixar todo mundo bem. Porque quando você se esforça para todo mundo estar bem, a última pessoa que fica bem é você. E aqui é o contrário. Confronte essa ideia
Se ponha em primeiro lugar, mas sem exagero, né? Tudo tem sua medida. Pegue a sua vida na sua mão, assim, como se fosse uma vela, né? Eu tava fazendo o vídeo das minhas velas, né? O meu nome significa tocha, né? Luz. E aí você pega você assim, do mesmo jeito que a gente acende uma vela para um espírito, a gente também é espírito. Então esse é o corpo, aqui é o espírito, né? O fogo aceso. Então se pegue assim na mão, se faça assim consigo no espelho e diga: eu vou agir esse ano, eu vou mudar esse ano. Porque quando a gente acende uma vela para um espírito, por exemplo, quem acredita, a gente está pensando, pedindo, esperando que o espírito faça por nós, ou nos traga um milagre, alguma atividade que a gente não está conseguindo. Mas a grande questão é: não adianta acender vela por acender e não mudar de atitude. Isso é o básico. Quando você acende a vela com intenção, a magia acontece. Se não, quando a gente acende uma vela porque faltou luz, não tem intenção de nada além de botar luz no escuro. Quando é com intenção de botar luz no escuro da sua vida, aí a magia acontece. Então o ano é para você elevar isso, é para você fazer mais disso, né? Com medo mesmo, porque a coragem é a outra ponta do medo, né? O caminho da vida é a morte, o caminho da coragem é o medo. Então, quanto mais medo você tiver, pensa que é mais coragem que você vai ter se você se movimentar. A grande questão é a movimentação, né? Não ficar na inércia. Não soltar os cachorros, mas também não guardá-los demais, né? Então, é essa a prática do ano. Agora eu vou ver o que fazer menos esse ano. Eu achei interessante sair ouros e paus e o arcano maior no meio, porque fala justamente da realização, né? Tem a ação como vontade, fogo, e tem a ação como materialização, terra. E agora o que praticar menos esse ano? Fé. É um complemento da anterior, né? 9 de paus, 4 de espadas e 8 de copas. Não se força demais. Não para. E não se confunda nos ambientes, né? O 9 de paus para o Bendove, que é o autor da francesa, né, da escola francesa de tarot que eu sigo, ele deu ao 9 de paus o nome interrupção, ao 4 de espadas me esqueci agora, mas restrição talvez. E o 8 de copas, por mais que esteja ali no envolvimento, é diferente do 7 de ouros, né? No envolvimento você tem essa troca e tem essa questão mais do coletivo. Só que ali é como se fosse uma confraternização que nunca se acaba, e você não percebe que você só tá brincando com a vida, que você só tá festejando com os outros, se endividando com aquele amigo que adora ir em festa, mas ele próprio é cheio de dívida e você não sabe dizer não e acaba indo e se endividando também. No fim, o ano vai ser sempre sobre limites, né? Não seja Maria vai com as outras. Não se restrinja. Não se acue. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de dizer não vou, não quero, não dá. Não precisa ter explicação. Não precisa. A gente explica coisa para professor, para pai e mãe quando a gente é criança. Para adulto, não. Menos explicação, menos esforço. Porque quando você se esforça,
você se esgota. Quando você tem força, você tem a fortitude, você tem a fortaleza, né? A virtude da força é a fortaleza. E aqui o 9 de paus é quase um burnout, né, meu bem? Então, não se prive de viver, mas também não exagere. Não se sinta obrigado a nada, com ninguém. Por mais que haja essa questão, sei lá, financeira, profissional, que você tem que trabalhar, eu sei que o mundo é difícil, né? Um mundo cheio de guerra, cheio de opressão, cheio de tudo isso. Mas a vida é uma só. E sendo a vida uma só, perceba onde está o limite do seu corpo, da sua mente. Porque sem corpo, sem mente, você nem trabalha, você não vive. Né? Por mais difíceis que as coisas estejam, peça ajuda psicológica, jurídica, familiar, mas não se perca nos costumes alheios, nos quereres alheios, não se sobrecarregue para agradar os outros, né? Se carregue para agradar a si, né? Então aqui você se carrega, é como se você botasse lenha num forno que vai diligentemente ficar aceso, né? Aquela vela que fica, a chama acesa, né? A pira das Olimpíadas, por exemplo. Isso daqui é um fogo constante. Agora isso daqui é um fogo que você pode gastar todo de uma vez, passar frio e se perder. Né? Não importa se a intenção do outro é boa, dane-se o outro. Né? A única pessoa que você convive 24 horas do seu dia, que te aguenta a vida inteira, do nascer até morrer, é você. Então preste contas somente para você. Ou a você em primeiro lugar. Né? Então, esse é o tom do ano. É difícil porque eu mesma luto com dosar essas relações na vida, mas é necessário. Quando essa mensagem se repete demais, independente das cartas que vêm, se você tá vendo sempre isso, é porque virou um fantasminha igual aquele do Super Mario, que quem jogava Nintendo, o Mario vai andando e o fantasma vem no cangote dele. Aí ele olha pra trás e o fantasma para. Aí ele vai pra frente e o fantasma segue. Isso é tudo aquilo que você deixou de fazer e vai crescendo atrás de você. Aquilo cresce e vai te pegar, né? Então, resolve isso que tá crescendo atrás de você e quer te pegar, que aí isso some, né? Então é isso. Independência, o corpo, a mente, a alma em primeiro lugar, e os outros são os outros. Fim, resumi o jogo. E é isso. Me siga aqui nas redes sociais outras, né? É o mesmo usuário para todas as redes sociais que você pensar, especialmente Instagram, Substack, eu escrevo, né? Tô com a agenda aberta, me chama que eu leio cartas pra você. Pode ser esse jogo, pode ser mandala astrológica, pode ser templo de Afrodite, pode ser qualquer jogo que consiga resolver a sua questão. Né? A gente conversa na hora, não precisa saber fazer pergunta, porque essa questão de saber fazer pergunta é uma coisa muito orientação de doutorado, né? E cartomancia não tem nada a ver com universidade. Então, assim, tem uma dúvida? Chama, a gente conversa, a gente vê o que pode fazer, que tipo de jogo que é, como montar a pergunta, o que sai na resposta. É simples, né? No final das contas é muito simples.
E nunca tome uma leitura como verdade absoluta. Você ouve a mensagem e você debulha a mensagem, você degusta a mensagem, você rumina a mensagem. E você pensa sozinho, né? A gente não tá aqui como ditador. O oráculo é uma ferramenta do mistério. É uma conversa do invisível com o visível, mas é uma conversa. Não é uma imposição, não é uma repressão, uma opressão, né? Porque se fosse assim, o invisível só ditava e a gente só obedecia. Não, a gente tem mente para pensar, né? Então isso daí fica até como uma questão que eu tenho de ética no oráculo. Ninguém é obrigado a obedecer cartomante nenhum. Não é obrigado a obedecer carta nenhuma. Você ouve a mensagem, você reflete sobre ela e você toma a sua decisão. Isso é o mais saudável, isso é correto, né? Então é isso. Se gostou, me segue. Se quiser uma leitura particular para o seu momento, para as suas dúvidas, me chama. E é isso, eu sou a Hel, um corvinho muito bocudo, bicudo, que ama muito tempo e que sabe que a vida é preciosa e que a morte é a parte da vida necessária para a gente contar o nosso tempo e fazer o melhor, né? Se tudo fosse eterno, ninguém ia fazer nada hoje porque a gente tem um amanhã sempre e a gente não tem um amanhã para sempre. Então, eu falo isso agora pra gente sempre buscar agir para resolver nossos problemas, né? Eu sei que tem angústia e a angústia paralisa, mas a gente não pode ficar sempre nessa paralisia, né? Bom, é isso. Já foi demais e eu espero que você goste e que 2026 seja extremamente próspero e criativo. E para ser próspero, primeiro precisa ser criativo, então crie. Tudo pode ser arte, né? Suas tabelas no Excel, suas pinturas, suas gravuras, suas cartas, sua medicina, tudo. Quando a gente faz com vontade, com amor, com precisão, tudo é arte. Então, seja criativo, seja criativa, movimente-se. Isso é necessário para a prosperidade acontecer. É isso.